Glorificamos a Deus e agradecemos a Ele por mais uma vez estarmos aqui e neste dia especial, que é justamente o Dia das Mães, onde nós podemos nos alegrarmos com estas heroínas, com estas mulheres guerreiras. Nós podemos dizer que as mães, elas são importantes na sociedade. E em todo o mundo, praticamente todos os países têm esta data em comemoração ao Dia das Mães, até agradecendo aquele filho que age honestamente, aproveita esta data feliz, abençoada, para agradecer às mães os benefícios. Se nós analisarmos de maneira sincera, nós vamos ver que as nossas mães, elas são importantes para cada um de nós. Primeiro porque foram o instrumento de Deus para que viéssemos a nascer. Nossa progenitora, aquela máquina humana, através da qual Deus permitiu que nascêssemos, viéssemos à existência nessa terra. Minha mamãe sempre foi muito preciosa para mim, e como ela não está me ouvindo, porque está distante, no interior do estado, mas através das mães que me ouvem agora, eu abraço a minha mãe lá no sertão. Eu me lembro que desde pequeno a minha mãe muito sofreu para criar os seus filhos e nos trouxe inumeráveis benefícios. Mães amorosas, está nos ouvindo, Deus abençoe. Mães que deram tudo de si pelo bem dos seus filhos, suas filhas, suas mães carinhosas que sofrem em prol dos seus filhos. Nós abraçamos você, tá certo? Eu quero deixar um texto para meditação e reflexão dos nossos ouvintes e principalmente das mamães, em 1 Samuel, capítulo de número 1, do versículo 20 ao 28, que diz assim: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, disse: Faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma ênfase de farinha e um odre de vinho, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança, e ali sacrificaram ao Senhor. E disse ela: O meu Senhor, vive a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me atendeu a minha petição que eu tinha lhe pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias da sua vida, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Nós temos aqui, meus amados, o exemplo de Ana, que foi aquela mulher que recebeu da parte de Deus este filho, Samuel, e ela, com muita responsabilidade, ela entregou este filho ao serviço de Deus. É o exemplo de mãe cristã verdadeira que entrega os seus filhos aos cuidados de Deus. É aquela mãe que se preocupa em que os seus filhos obedeçam a Deus, vivam para Deus e adorem ao Deus verdadeiro. Ana procedeu desta maneira. Ela não podia ter filhos, conhecemos a sua história, mas ela buscou a Deus, ela lutou com Deus,
recebeu a sua bênção e agora estava entregando o seu filho nas mãos do Senhor para o serviço de Deus. Você que está me ouvindo agora, você que é mãe, você tem entregado o seu filho, a sua filha, como oferta, a vida do seu filho, ao Deus que lhe deu? Será que você tem orado para que o seu filho e a sua filha sirva ao Senhor? Será que você tem contribuído para que o seu filho e a sua filha venham a servir a Deus? Você tem dado um bom exemplo dentro da sua casa como mãe, para que o seu filho e a sua filha sigam o exemplo de Samuel, um verdadeiro sacerdote de Deus, profeta, que desde pequeno estava ao serviço do Senhor? Nós temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas, de mães, que nos deixaram grandes lições de sofrimentos. Eu fico a pensar, nós, quando olhamos para o exemplo de Eva, apenas discriminamos por causa da sua queda, mas ela foi uma mãe sofredora. Por que ela foi uma mãe sofredora? Porque ela tinha 2 filhos e houve um problema dentro do seu próprio lar, e eu fico imaginando o quanto ela sofreu, porque um dos filhos matou o outro, seu próprio irmão, e o sofrimento daquela mãe em ver um problema desse dentro do seu próprio lar. Eu vejo esse aspecto dela como mãe, que foi uma mãe sofredora. Será que ela não derramou lágrimas por causa daquele problema? Nós temos o exemplo de Sara também. Sara foi aquele exemplo de mãe que recebeu a promessa de Deus, e que a promessa de Deus se cumpriu na sua vida. Você vai receber a promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você, mamãe que está me ouvindo agora, se algum dia Deus te fez uma promessa, não perca a sua esperança não. Mesmo que as coisas tenham se complicado cada vez mais, espere em Deus, confia no Senhor. Porque assim como Sara, ela recebeu a promessa de Deus na sua vida, você também vai receber o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Nós temos também o exemplo de Raquel. Raquel já foi um exemplo de mãe que concordava com o erro do seu filho. Jacó era errado. A Bíblia diz, e nós temos que dizer aquilo que a Bíblia diz, e ela concordou com o erro do seu filho. Quantas mães que passam a mão por cima do erro dos seus filhos e das suas filhas, até contra o próprio esposo, contra o marido, mas acoberta o erro dos seus filhos e das suas filhas. Será que você é uma mãe dessa? Se você é, você pode mudar de opinião. Você pode mudar desta maneira e agir por aquilo que é certo, agir por aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Nós temos também o exemplo de Maria, mãe do Senhor Jesus, que é considerada pela Bíblia como bendita, como bem-aventurada, também que sofreu muito. Eu fico pensando, porque Maria acompanhou a vida do seu filho Jesus, e quando Jesus sofria, ela sofria também, porque as perseguições que Jesus sofreu, ela acompanhou. Eu fico pensando no sofrimento dela, quando viu o seu próprio filho sendo maltratado, apanhando dos soldados romanos, com aquela cruz nos seus ombros. Eu fico pensando quantas lágrimas ela derramou por ver o seu filho crucificado inocentemente lá na cruz do Calvário. Nós precisamos falar a respeito dessas coisas, porque está na Bíblia Sagrada a verdade suprema. Mãe sofredora. Nós temos também o ensino da Bíblia, que nos fala sobre Eunice, ela que ensinou ao seu filho a viver pela fé em Cristo Jesus, no Deus eterno. Será que você tem ensinado, ou você tem entregado essa responsabilidade aos líderes? Quantas mães não têm mais aquela autoridade de ensinar aos seus filhos o caminho em que deve seguir? Que tipo de mãe é você? Uma mãe verdadeira? Ou uma mãe que foi apenas uma progenitora, mas não tem cumprido a sua responsabilidade? Seja uma mãe verdadeira. Lute. Eu conheço mães, uma tia minha lá no sertão, que o seu esposo, pai dos seus filhos, era um alcoólatra, e ela trabalhava na roça
para criar os seus filhos. Eu conheço mãezinha da congregação de Marés, que eu conheço o seu testemunho. O seu esposo lhe deixou, mas ela, como uma verdadeira mãe, lutou a vida inteira para trazer o pão para dentro de casa e cuidou das suas filhas, dos seus filhos, nos deixando este exemplo bonito. Que exemplo de mãe você vai deixar na história que você está passando aqui pela terra? Uma mãe verdadeira ou não? Mães que precisam tanto do carinho dos seus filhos e não recebem. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, a sua mãe, dê atenção à sua mãe. Quantas mães desprezadas existem por aí, desprezada pelos filhos, não recebe o carinho dos seus filhos. Se nós entendêssemos o valor de uma verdadeira mãe, uma mãe que passa noites de sono por causa dos seus filhos, que se preocupam com seus filhos. Eu posso dizer, nós estamos vivendo no mundo de ódio, de divisão, de contendas, mas é onde você encontra amor verdadeiro, é no coração de uma mãe. Onde você encontra braços abertos, é numa mãe verdadeira. Onde você encontra compreensão, é numa mãe verdadeira. Onde você encontra um bom conselho, é ao lado de uma mãe verdadeira. Filhos e filhas, seja amigo da sua mãe. Quando você estiver com um problema, uma dificuldade, não procure pessoa de fora, não. Procure o conselho da sua mãe. E você vai ver que a sua vida vai ser uma vida reta, porque a mãe verdadeira jamais vai dar um conselho errado para um filho, uma filha. Uma mãe verdadeira sempre quer ver os seus filhos no caminho bom, sendo abençoado, sendo bem-aventurado. É essa a nossa mensagem neste Dia das Mães. Deus abençoe todas as mães. Deus dê saúde a todas as mães. Deus dê força às mães sofredoras que sofrem dos seus filhos e das suas filhas. Palavra de Deus nesta manhã. Não desanime, levante a sua cabeça, mamãe que está me ouvindo, porque ainda é esperança. Deus é com você na terra.